Atos 5 e 23. O livro dos Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ou simplesmente Atos. Capítulo 5, versículo 23 diz assim: dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Não achamos ninguém dentro. O Senhor Jesus, me ajude, porque uma vez mais irei proclamar a Tua palavra, o Teu Evangelho. Irei, meu Deus, anunciar o Teu reino. E eu sei que é difícil, Pai, termos a palavra certa, da maneira certa, para que os Teus filhos a entendam, as compreendam, as recebam e saiam alegres e alimentados. Que o Senhor repreenda toda a força contrária, toda a ação do mal, e assim, meu Deus, dê a este culto uma condição especial, para que todos, meu Deus, possam sentir, receber e se alimentar da Tua palavra e da Tua presença. Assim, Pai, venha e a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. No capítulo 3, do Atos dos Apóstolos, a Bíblia trata a história de um homem que era paralítico desde que nasceu. Ele já tinha 40 anos de idade. A gente começa a imaginar a expectativa dessa mãe para o nascimento dessa criança. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje para se fazer uma ultrassonografia e saber se era menino, se era menina, se tinha microcefalia ou macrocefalia, se tinha alguma deficiência ou se era perfeito. Não dava para saber. O que se sabe com certeza é que toda mulher, quando engravidava, era a maior felicidade do mundo. A maior tristeza para uma mulher era ser estéril, era não poder engravidar. Ela era tida na sociedade como uma mulher amaldiçoada, uma pessoa maldita pelo próprio Deus. Então era uma vergonha, era uma tristeza. É por isso que Ana chorava, Ana sofria e orava. E segundo os mais entendidos, ela passou 25 anos orando para poder Deus atender a sua oração e lhe dar o filho. Todo esse tempo foi de dor, de sofrimento, de humilhação por ela não ter filho. Então, quando uma mulher engravidava, o marido ficava feliz, ela ficava feliz, o pai dela ficava feliz, a mãe dela ficava feliz, a sogra dela ficava feliz, o sogro dela ficava feliz, todo mundo ficava feliz porque ela tinha ficado grávida. Aleluia. E criava-se toda aquela expectativa, toda aquela alegria. Imaginemos comprando um enxoval, preparando tudo, ajeitando o quarto, pintando. Se era menino, o quarto azulzinho, ajeitadinho. Se menino, o quarto rosinha. Aquela coisa linda, tudo em cima daquela expectativa para a chegada da criança. Aleluia. Só que esta mulher, quando a criança nasceu, o médico teve que lhe dar uma notícia. Ele é paralítico, ele é aleijado, ele é deficiente. E naquela época acontecia que quando uma mulher gerava um filho deficiente, eles os abandonavam no deserto. Quando um casal tinha um filho que era doente,
não era uma regra, não era uma lei, mas alguns deles jogavam no deserto, no matagal, no mato, e deixava para morrer à míngua de sede, de fome, e ser comido pelos urubus. Acontecia que, em alguns casos, as pessoas encontravam essas crianças jogadas, pegavam para si, simplesmente para explorá-la como pedinte, para que elas fossem pedinte de esmola, para que o dono daquela criança pudesse usufruir do dinheiro. Uma exploração total. Só que essa criança, ela não foi diagnosticada com paralisia assim que nasceu, não foi. Porque quando a criança nasce, ela não anda, ela só começa a andar com mais ou menos um ano. Aí deu um ano, a criança não andou. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses, 2 anos. Eu tenho um irmão, ele é especial, ele andou com 6. Imagine. E essa mãe gerando a expectativa que todos nós que somos pais temos, quando a nossa criança, seja filho ou neto, começa a dar os primeiros passos, e hoje alguém filma, tira uma foto, faz aquela festa, caminhou, deu o primeiro passo, aquela alegria, e a mãe esperando e nada da criança andar. 5, 10, 15, 20 anos, 40, e a criança não anda. Então alguém vai usar de esperteza e vai colocá-lo na porta do templo para pedir esmola. É quando vai chegando Pedro e João, que vão orar. Eles vão para a igreja orar, irmãos. Porque quando se vem para a igreja é para buscar a Deus, é para orar, é para adorar. Então eles vão para a igreja orar. E quando eles chegam na porta do templo, que é a porta chamada Formosa, uma porta doada por um homem muito rico de Corinto, ela era folheada a ouro, madeira de lei, era a porta mais bonita por onde os ricos costumavam entrar. E aquele moço foi para ali porque sabia que por ali passavam os ricos, as pessoas que tinham muito dinheiro. Aí de repente quem é que vai entrando? Pedro e João. Bonito, paletó e gravata, alinhado, ajeitado, penteado. Aí o parado disse: aqueles ali têm dinheiro. Eram 2 crentes. Porque o crente anda bonito, agora dinheiro é difícil. Aí eles olharam para Pedro e João e disse: dai-nos uma esmola. Aí Pedro disse: olha para nós. Ele olhou de cima a baixo, de baixo a cima. Aí Pedro disse: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos, aleluia, isso nós vamos te dar. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Levantou-se, pulou, entrou no templo, saltitante, alegre, feliz, glorificando. Penso até que alguém achou que ele fingia ser paralítico para pegar dinheiro do povo, mas não foi. Ele foi curado. Vieram os sacerdotes, vieram todo mundo para investigar a situação. Anás, Caifás pegam Pedro e João para interrogá-los, porque se tornou um alvoroço na cidade, chamou a atenção. Aí eles disseram: nós vamos proibir você de pregar, vocês não vão mais falar nesse nome aqui. Aí Pedro olhou para ele e disse: julguem vocês mesmos, é mais justo obedecer os homens ou obedecer a Deus? É mais justo fazer a vontade do homem ou fazer a vontade de Deus? Aleluia. Pedro já estava dando a senha: eu não estou nem aí para o que vocês acham, para o que vocês querem ou dizem. Nós iremos é fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Foram pregar, porque talvez se fosse a gente ia ficar assustado, com medo. Não, e eles continuaram pregando, foram para o templo pregar. Avisaram aos sacerdotes. Aí eles pegaram os 2 e prenderam, colocaram na cadeia, o trancafiaram. E como já era tarde, disseram assim: amanhã a gente conversa com eles, a gente resolve essa questão. Aí a Bíblia diz, o texto que eu li, já estou no capítulo 5, que o anjo veio de noite, abriu as portas da prisão e tirou Pedro e João e os levou para fora e disse: não parem de pregar,
Não pare de anunciar, não pare de fazer a obra, continue a proclamar o Evangelho. Se fosse eu, livre da prisão, eu ia correr, sair da cidade. Eles não, eles voltaram para o templo, para o mesmo lugar onde eles foram presos, e continuaram a pregar. Eu imagino que eles disseram assim: nós começamos um culto aqui, uma pregação, e pararam no meio. A gente tem que voltar lá para terminar a obra que a gente começou. Não vamos deixar a obra pela metade, voltar e começar a pregar de novo. Aí a Bíblia diz que Anás e Caifás chamou os soldados e mandou buscá-los da prisão. Mandou-los pegar na prisão. Quando eles foram lá, a prisão estava fechada, as portas estavam fechadas, os cadeados estavam no lugar, os vigias estavam na porta, mas quando eles abriram as portas que olharam, não tinha ninguém dentro. Eles ficaram assustados, espantados, e voltaram para dar notícia ao sacerdote. Disseram: nós fomos lá, a porta estava fechada, o cadeado estava intacto, estava inteiro, os vigilantes estavam lá de prontidão, acordados, mas quando a gente abriu a porta, não tinha ninguém dentro. Aleluia. Alguém disse que quando o ladrão rouba uma casa, ele não fecha a porta, ele sai e deixa a porta fechada. Até teve uma família, amiga nossa, que descobriu que tinha sido o filho da própria irmã que tinha roubado a casa, porque ele pegou tudo, levou e ainda teve cuidado de fechar a porta. Ladrão, quando rouba, não fecha a porta, mas ele deixa tudo aberto para lá, ele quer dar no pé. Mas o anjo não é ladrão, o anjo não foi roubar, o anjo foi pegar o que pertencia a Deus. Aleluia. Abriu a porta, entrou lá, tirou Pedro, João, colocou para fora e disse: vamos pregar. Mas o bonito é quando Deus abre a porta, irmãos. Porque no capítulo 12, Pedro é preso mais uma vez. Foi preso Pedro e Tiago. Tiago foi decapitado e Pedro continuou preso, porque o Herodes queria decapitar Pedro no outro dia, porque já tinha decapitado Tiago. A Bíblia diz que no dia seguinte, ou na véspera que Pedro ia ser decapitado, o anjo foi lá, entrou na cadeia, e quando entrou na cadeia, você pensa que Pedro estava apavorado, estava assustado, estava preocupado? A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Aleluia. Só crente em Jesus, irmãos. Pedro ia ser morto no outro dia. Pedro ia ser decapitado no outro dia. Era o decreto de Herodes o rei. Aleluia. Você pensa que Pedro se apavorou, ficou sem dormir, com insônia, ansioso? Pedro dormiu. E sabe por que Pedro dormiu? Porque Pedro tinha uma promessa. A promessa de Jesus para Pedro foi a seguinte: olha, Pedro, quando tu era novo, tu se vestia do jeito que queria, tu ia para onde queria, mas quando tu ficares velho, aleluia, Pedro ainda era novo e ele tinha uma promessa de Jesus que ia morrer quando estivesse velho. Ele disse: ainda estou novo, então eu não vou morrer agora não. Foi dormir desassombrado, despreocupado, dormiu que roncou, pagou, descansando na presença de Deus. Aí o anjo foi lá, abriu a porta, mandou ele calçar as alparcas, cingir-se com a túnica e sair. E a Bíblia diz que ele foi passando e as portas foram se abrindo. Era Pedro, porque eram várias portas até chegar onde estava Pedro. Ele foi chegando e a porta se abrindo, chegando e a porta se abrindo, chegando e a... Quando ele passou pela última porta, a Bíblia diz que o anjo sumiu, se teletransportou. Aí a Bíblia diz que Pedro entendeu que não era uma visão, que não era um sonho, está escrito. E percebeu Pedro que não estava sonhando. Aleluia. Lembra do Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham, e com a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Olha, irmão, vai ter um momento na minha vida, na tua vida, que Deus vai fazer uma coisa tão extraordinária que tu vai pensar que é um sonho, tu vai pensar que estás sonhando, tu vai pedir para alguém te beliscar, me belisca aqui porque parece que eu estou sonhando. Não é sonho não, é promessa de Deus se cumprindo, é milagre de Deus acontecendo, é vitória de Deus chegando
vida, louvado seja Deus. Aí quando Pedro saiu, senhoras e senhores, ele vai para uma casa que está tendo um culto. Porque enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava orando. Pedro estava dormindo, mas a igreja estava orando. Aleluia. E a Bíblia diz que fazia contínua oração por Pedro. Eu gostei que alguém dizia, olha, vamos orar pelo nosso pastor, isso é importante. Ele lá, e a igreja orando. Quando ele saiu da prisão, ele foi para a casa onde estavam os irmãos orando, estavam fazendo um culto, uma vigília. Ele bateu na porta, aí uma menina, uma criança chamada Rod, escutou o barulho, correu lá na porta e escutou a voz e disse, é Pedro. Aí ela correu lá dentro e disse, ó, o apóstolo Pedro, o irmão Pedro está lá fora batendo na porta. Aí alguém disse, não é Pedro não, Pedro está preso. Pedro está na prisão, guardado numa prisão de segurança máxima, com não sei quantos soldados lá fortemente armados. Pedro está lá, a gente está aqui orando para Deus fazer o milagre. Pois é, então Deus quer ter feito já o milagre. Aleluia, glória a Deus. Aí correram para conferir. Aí quando abriram a porta, que olharam, não acreditaram, era Pedro. Mas o que eu quero pregar para você dentro deste texto que agora cheguei é o seguinte: quando ninguém consegue abrir a porta, Deus abre. Agora, se você consegue abrir a porta, Deus não vai abrir para você não. A porta da prisão ninguém podia abrir não, mas a porta da casa eles podiam abrir. Aleluia. Então a porta que eu posso abrir, eu vou abrir. Agora a porta que você não pode abrir, pode ter certeza, Jesus vai abrir para você, porque Ele é a raiz e a geração de Davi. Ele tem a chave da Davi, ele abre, ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre. Então nessa noite comece a analisar qual é a porta que você pode abrir e qual é que você não pode abrir. Porque tem hora que a gente quer abrir aqui é para Deus abrir, e quer deixar que a gente tem que abrir para Deus abrir, aí não vai dar certo. Aleluia. Não precisou. Mas o mistério da porta é interessante. Por quê, pastor? Porque quando os discípulos estavam com medo que Jesus tinha sido morto, e os judeus estavam pensando, eles se esconderam. Depois que Jesus ressuscitou, aí a Bíblia diz que Jesus entra no meio deles, a porta está fechada, cerrada. Ele entra, Jesus Cristo atravessa a parede e aparece no meio dele: paz seja convosco. Aí alguém se assustou, quem sabe até perguntou para o outro: ô fulano, tu não fechaste essa porta não? Fechei, botei os cadeados tudo de cima, baixo para cima, conferi, tranquei o café, botei a tranca, botei uma corrente de moto, botei uma de bicicleta, amarrei corrente de cachorro, peguei um vergalhão, tá tudo fechado, lá escorei, ninguém ia passar por aí. Rapaz, tu fechou, fechei. E como foi que ele entrou aqui? Quem de Jesus precisa abrir a porta para entrar? Para o povo passar o mar vermelho, Deus teve que abrir o mar para poder o povo passar. Mas Jesus não precisa abrir mar, ele vai por cima mesmo. Aleluia. Irmãos. Aí você talvez me pergunte: pastor, então por que foi que Deus mandou os anjos tirar a pedra do túmulo, se Jesus podia atravessar pela parede? É aqui onde você se engana. Deus não tirou a pedra do túmulo, não foi para Jesus sair, foi para os discípulos entrar. Não. Deus não mandou os anjos tirar a porta do túmulo, não foi para Jesus sair, foi para os discípulos entrarem, ver os lençóis no chão, o lenço de lado e o túmulo vazio. Aleluia. Jesus não precisa abrir a porta, Ele abre a porta para mim e para você. Aleluia. A porta vai ser aberta para eu e você passar. Louvado seja. Mas lembre-se, vou repetir. Aleluia. A porta que eu posso abrir, Ele não vai abrir. Aleluia. Agora a porta que eu não posso abrir, que você não pode abrir, que o delegado não pode abrir, que o cordeiro não pode abrir, que o médico não pode abrir, que o vereador não pode abrir, nem o prefeito, nem o deputado
deputado estadual, nem o federal, nem o senador, nem o governador, nem o presidente, nem o cientista, nem o anjo, nem o arcanjo, nem o querubim, nem o serafim, nem os demônios, nem o chaveiro mais preparado pode abrir. Pode descansar que Jesus vai abrir. Ei. Porque ele tem a chave de Davi, irmãos. Ele abre, ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre. Mas talvez você esteja mais curioso do que eu e me pergunta assim: pastor, e se por acaso tiver uma porta e Jesus não tiver a chave para abrir? Como é que ele vai fazer? Porque não é possível ter chave para todas as portas que tem. Porque tem tipo de porta, muito tipo de porta, irmão. Tem a porta da felicidade, tem a porta da bênção, tem a porta da prosperidade, tem a porta do casamento, tem a porta do emprego, tem a porta da cura, tem a porta do renovo. É tanta portas, pastor, que a gente às vezes fica tonto de ver tanta porta. Aleluia, glória a Deus. Mas deixa eu dizer um negócio para você, uma revelação aqui de imediato. Mas só uma porta para você é necessária. Chama-se Jesus de Nazaré. Se eu sou a porta, que entrar por mim salvar-se-á. Só basta entrar por essa. Se você entrar por essa, você encontra felicidade, libertação, transformação, cura, milagre, renovo, vitória. Não precisa procurar muita porta, não. Essa porta já é suficiente. Mas pastor, se ele não tiver a chave para abrir a porta, não se preocupe, eu irei adiante de ti, aplanarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei o forno de ferro. Quando ele não tem chave, não tem problema, ele arrebenta, mas a porta se abre. Labanaios. Oh, aleluia. Estou terminando, porque tem bolo e eu quero comer bolo. Aleluia. Ei, deixa eu dizer para você, aleluia, vai ter um momento na minha vida e na tua vida que ele vai fazer um milagre sem precisar abrir a porta. Aleluia, glória a Deus. Porque talvez você esteja pensando que a sua felicidade, aleluia, só vai chegar quando a porta do emprego se abrir, quando a porta do casamento se abrir, quando a porta da prosperidade se abrir. Não. Jesus Cristo pode te abençoar, te prosperar, te exaltar, te honrar e te levantar sem precisar abrir a porta. Porque Jesus não precisa de porta para entrar na minha vida, entrar na tua vida, para entrar na minha luta, na tua guerra, não. Porque Ele é Deus. Eita, e eu estou sentindo a presença de Jesus de Nazaré. Eu estou sentindo a presença de Deus nesta noite. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Para Ele não importa o tamanho da porta, a largura da porta, a espessura da porta, o material que é feito a porta, se é de madeira, se é de aço, se é de ferro, se é de concreto, se é de chumbo. Para Ele não importa o tipo, a qualidade, o tamanho, a largura, a espessura. Ele abre, Ele abre. Ele abre, Ele abre. E se eu fosse tu, aleluia, já começava a glorificar a Deus. Porque tem crente que adora a Deus quando recebe vitória. Esse é um crente mais ou menos. Mas o crente fiel, verdadeiro adorador de verdade, ele adora antes mesmo da vitória chegar. Ele glorifica antes mesmo da porta se abrir. Ele adora antes mesmo da bênção chegar. Ele é adorador. E ele não adora para receber. Ele só adora, Ele só adora, Ele só adora. Aleluia. Vamos lá. Disseram Anás e Caifás. E a porta estava fechada, lacrada. Mas quando nós abrimos, não tinha ninguém dentro. Aí alguém investigou, foi lá no templo. Aí voltaram e disseram: sabe onde os homens estão? Estão lá no templo, fazendo o quê? Pregando. Pregando. Mas nós já não falamos para eles, que não é mais para eles falarem nesse nome, não é mais para eles anunciar esse nome. Eu vi uma reportagem, uma entrevista, melhor dizendo, no Jô Soares, com um pastor formado em arqueologia, Dr. Rodrigo Silva. Eu gosto dos vídeos dele, é uma pessoa inteligente. E o Jô Soares perguntou para ele: mas será que é verdade mesmo que Jesus Cristo ressuscitou? Isso não foi uma história inventada, uma história comprada, não. A Bíblia, será se não tem alguma tapiação, alguma arrumação? Ele disse: olha, Jô, primeiro, a Bíblia, ela trata
dentro da veracidade. A Bíblia não faz arrumadinho. Quando acerta, acerta. Quando erra, ela diz que erra. Veja, as primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitado foram mulheres. E naquela época, entenda o que eu vou falar, o testemunho da mulher não era válido. Naquela época, machista e tudo mais. A Bíblia não escondeu isso. Segundo, Jô, me diga quanto tempo dura uma mentira. Porque já fazem 12 mil anos e o povo de Deus não para de crescer. Aleluia. Já tentaram acabar com a igreja, já acabar com a Bíblia. Agora me diga mais uma, Jô. Quanto vale a pena sofrer por uma mentira? Vale a pena morrer por uma mentira, Jô? Ser perseguido por uma mentira? Ser crucificado de cabeça para baixo por causa de uma mentira? Porque os apóstolos, irmãos, eles morriam, mas não negavam Jesus. Então não tem como ser uma invenção. Porque se fosse mentira, os discípulos pulavam fora. Se fosse uma invenção, eu não queria morrer por uma mentira, por uma invenção. Normalmente quem mente, quem inventa, é para levar vantagem, não para morrer, não para ser perseguido. Aleluia. Mas eles foram perseguidos, foram decapitados, foram queimados, foram crucificados e não negados. Isso significa dizer que eles não tiveram um delírio. Eles viram Jesus ressuscitado com todo o poder dos céus e da terra. Aí chamaram os discípulos e disseram: vocês parem de pregar nesse nome, vocês parem de anunciar, porque senão o negócio vai engrossar para vocês. Chamaram, Gamaliel mandou dispensá-lo, chamou os doutores que ali estavam, homens, varões. Vocês sabem que algum dia aí alguns se levantaram dizendo se alguma coisa, juntaram alguns homens, teve até o Teudas que juntou 400, foi para o deserto, morreu, se acabou e parou. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse povo de mão, porque se for de Deus, vocês podem estar lutando contra Deus. Mas se não for de Deus, isso aí vai se acabar. Eu dou 30 dias, talvez uns 60, talvez 6 meses, 1 ano ou 2 anos. Depois de 2 anos vão esquecer isso aí, vai se acabar. Se for Deus, no instante se acaba. Aí já está com 2023 anos. Aleluia. Gamaliel já morreu, não tem nem mais osso. E o trabalho de Jesus está de pé. A obra de Jesus está de pé, porque tem uma promessa, irmãos. Aleluia. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí pegaram os apóstolos, deram uma pisa em cada um e disseram: sai daqui e não pregue mais. Foi pior. Aí que eles saíram animados por pregar e ainda saíram dizendo assim: eu não sou digno de sofrer pelo nome de Jesus, de ser chicoteado, ameaçado pelo nome de Jesus. Eu não sou digno. Aí foi que eles pregaram, aí foi que eles anunciaram, aí foi que Deus fez milagre, aí foi que Deus salvou. De repente a igreja que só tinha 120 crentes já estava com mais de 8 mil. Sabe por quê? Porque tinha homens que não tinham medo de carapeia, não tinha medo de calúnia, não tinham medo de ser preso, não tinha medo de ser chicoteado. O negócio deles era pregar a palavra, e aonde se prega a palavra, Deus opera milagre. Oh, aleluia. Fique de pé, por gentileza.